Caminhando com Cristo, nossa reflexão, agora já entrando na carta aos Colossenses. Terminamos ontem Filipenses, agora aos Colossenses, né? Em relação ao título, então vamos fazer um contexto histórico nesse primeiro dia, né? Como outras epístolas de Paulo, é bem provável que esta também não tenha carregado nenhum título, sendo apenas uma carta. Então você faz uma carta e direciona para alguém, né? Tá certo? Os mais antigos manuscritos encontrados possuem o título Aos Colossenses, tá? Pros Colossais, sei lá como é que lê isso, que certamente foi acrescido por um erudito da antiguidade ao se preparar as epístolas do apóstolo para publicação em conjunto. Evidentemente, este título é o ideal, né? A autoria de Paulo, né, e Timóteo. Primeiramente, citam-se os nomes de Paulo e Timóteo como autores das epístolas. Entretanto, as várias referências contidas na obra revelam indubitavelmente que Paulo foi o real escritor. Então, tem alguns que dizem que Paulo e Timóteo, mas depois aparece aí no texto, no contexto do próprio livro, né, da própria carta, isso. É unânime a atribuição das epístolas a Paulo pela igreja primitiva. Tá? Contexto histórico, a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, no ano 60 depois de Cristo até 62 depois de Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, a outra que nós terminamos, como enviada aos Colossenses, foi escrita enquanto ele era prisioneiro em Roma. Em sua carta aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, escrita enquanto prisioneiro em Roma, Paulo faz menção de sua alegria pela firmeza deles na fé, novas que lhe haviam sido levadas por Epáfras. Então, numa visita de Epáfras a Paulo, quando ele estava preso, falou, o pessoal de Colosso tá firme na palavra, né? Apesar de Paulo ter feito de Éfeso a capital de seu ministério evangelístico, ficou lá durante 3 anos, isso está lá no livro de Atos, no capítulo 20, verso 31. Ainda assim, não há como precisar quando, de que forma e nem mesmo quem fundou a igreja de Colossos, né, ou a igreja dos Colossenses. Não foi Paulo. Nesse tempo, tal foi a força despendida pelo apóstolo na obra de evangelizar que levou Lucas a afirmar, abre aspas, todos que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Está lá no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E mesmo Demétrio declarou, abre aspas, em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. No livro de Atos, capítulo 19, verso 26. Olha o que o pessoal... Olha, esse tal de Paulo está divulgando aí que os deuses não são esses feitos aí de mão humana, não. Né? Então já havia todo esse cuidado, esse critério. Né? Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não foi o fundador da igreja, como eu disse, todavia era para eles como pai. Ao escrever a carta a Filemon, que é uma que nós vamos ver mais à frente, que era membro da igreja de Colossos, conforme o texto a seguir declara, abre aspas, Filemon, crente cristão dos Colossos. Paulo falou de maneira muito íntima como um pai fala a um filho. Então, mesmo não sendo o fundador, Paulo foi adotado como pai, pois ele ministrava por meio de cartas e de colaboradores as necessidades dessa igreja. Possivelmente o fundador tenha sido Epáfras, que era amigo, aquele que foi visitar Paulo, né? Pois isso pode ser entendido na passagem da própria Bíblia que diz lá no capítulo 1, versos 7 e 8. Dá a entender isso. A carta de Paulo aos irmãos em Colosso relata uma clara preocupação dele quanto aos crentes dessa igreja, bem como o sentimento de responsabilidade que tinha acerca da condição espiritual deles. Ele se mostrava conhecedor de suas necessidades e dos perigos que os rodeavam. Existe a possibilidade de que esse conhecimento tenha chegado ao apóstolo em Roma por meio de Epáfras, né? Foi lá visitá-lo. O que motivou a imediata escrita da epístola, pois chegavam aos membros dessa igreja falsos ensinamentos
que se alastrava em seu meio. Apesar de não poderem ser determinados com exatidão